Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Petinho Básico e hoje o assunto tá muito legal, pessoal. Hoje a gente tá trocando uma ideia sobre a sucessão de pai para filho. Se aqueles alunos do curso de Engenharia Agrícola pensam em seguir os caminhos do pai e utilizar desse conhecimento adquirido na agrícola na lavoura, ou se pretendem seguir outro caminho profissional. Para isso a gente conta com a presença dos petianos Samuel e Wagner e dos alunos Scheiner, Schiavon e Eduardo Zanetti. Espero que curtam, não esqueçam de compartilhar e bora pro papo. E aí galera, estamos mais com o Petinho aqui, estamos aqui com o Eduardo, com o Wagner, com o Scheiner. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a sucessão familiar e falar sobre tema relacionado a isso, conversar como é ser do interior também e vir estudar, como é que os pais se desenvolveram em relação a isso. Então, como eu acho que a maior parte já me conhece, eu sou o Samuel. O pessoal quer se apresentar aí, o Eduardo, o Wagner, o Scheiner. Não sei se vocês querem falar um pouquinho. Deixa os convidados aí se apresentar primeiro. Bom, meu nome é Scheiner, eu sou do interior de Canguçu. Comecei minha jornada junto da UFPEL em 2017, mas antes disso eu fiz um curso do ensino médio sem técnico, e aí, na realidade, esse foi um dos motivos, na realidade, que eu fiz o curso do ensino médio sem o técnico, até porque por ser do interior, se eu fosse vir a fazer o técnico, eu teria que fazer um técnico integral. Então seria um pouco complexo dentro da visão da agricultura familiar, de que precisaria da mão de obra dentro da família. Então eu tive a sorte que assim que eu saí do médio eu consegui entrar na faculdade direto, e foi isso. Meus pais sempre me apoiaram bastante quanto em relação aos estudos, sem muita cobrança, mas também ao mesmo tempo sempre atentos ao que estava acontecendo, e é isso. Esse é o Scheiner. Pode ir, Zanetti, fica à vontade. Amém. Meu nome é Eduardo, sou de Santa Vitória Palmar, ingressei na universidade em 2018, não tenho nenhum curso técnico, até mesmo pela pressa que a gente tem, que eu tinha quando eu era mais novo, de me formar e voltar para trabalhar na cidade. Então, quando vinha pensando que teria talvez mais um ano pela frente, estava louco para entrar na universidade, isso daí me impulsionou a não fazer um técnico e entrar direto, né? Que hoje ainda me arrependo um pouquinho, mas queria ter estendido um pouquinho mais. Minha família está em 80%, 100%, pode dizer, envolvida na agricultura. Vem desde do meu bisavô, envolvido na lavoura, no arroz, e isso daí é o que vem me motivando a tocar os estudos e voltar para trabalhar em casa. Beleza. Bom, eu sou o Wagner, eu entrei na universidade em 2017, junto com o Scheiner. Sou membro do PET desde 2018, final de 2018. Eu sou do interior de Camaquã. Meus pais também são... O meu pai, na verdade, ele é agricultor, orizicultor, né? Planta arroz. E isso eu sempre tive envolvido lá no meio da agricultura, no meio da lavoura. Desde piá de merda lá, eu sempre estive na volta, enchendo o saco. Depois eu fui estudar na cidade, em Camaquã. Comecei, na verdade, um curso técnico em Camaquã, automação industrial. Lá pro meio do curso, eu fiz o Enem, passei para engenharia agrícola. E aí, lá acabei abandonando o curso e vim para fazer o ensino superior. E aí, estamos aí, desde 2017, na luta. E esse sou eu. Bom, e eu chamo Samuel, entrei na faculdade em 2019, sou do interior de Canguçu, também sou filho de pai agricultor, mãe agricultora. Não sou
Toda a minha família 100% é agricultor, sempre tive muito contato com isso. No ensino médio não fiz um técnico, sempre fiz um ensino médio normal e acabei que estamos, por ter o gosto e o interesse de trabalhar no interior e gostar disso, gostar de máquinas, aí acabei ingressando na engenharia agrícola e hoje estamos aí crescendo e tendo conhecimento. Mas, pessoal, para iniciar o nosso papo, queria saber de vocês como foi a primeira expectativa. Tipo, o pai de vocês sempre incentivou, a mãe de vocês sempre incentivou vocês aos estudos, ou vocês meio que puxaram isso? Como foi essa relação, assim, cara? Quer começar por ti, Eduardo, falar? Eu, na verdade, desde a relação estudo com a escolha do curso, né? A gente, mesmo não querendo, a gente fica meio sempre, por a família ser da agricultura, incentivado a atender um curso para lá, né? Para aquele lado. Mas minha ideia inicial sempre foi fazer engenharia mecânica. Nada, uma realidade que a gente vai ver em termos, quem sabe, de serviço, é totalmente voltada para outra parte, se a gente fosse querer desenvolver a profissão. Então, mas aí eu fui crescendo, fui começando a ver que gostando, convivendo mais, né, do lado da família, e fui tendendo mais pro lado da agronomia, engenharia agrícola, né, que era a grande dúvida quando fui entrar no curso, né. Aí, vendo que eu gostava mais da parte mecânica, da parte civil, acabei optando pela engenharia agrícola, que para mim é o curso que eu sempre quis. Depois de um tempo de curso, tu começa a se identificar muito com ele e tu vê que é realmente aquilo que a gente precisa. Então, Sheina, quer falar? Com relação também, como eu já tinha comentado, com relação à parte de incentivar aos estudos, como eu já disse, minha família sempre me apoiou, nunca me fez muitas cobranças com relação a eu quero que tu faça isso, eu quero que tu faça aquilo. Na realidade, sempre foi aquela história, a gente gostaria muito, acho que todos os filhos deveriam escutar aquela função, faz o que tu acha que tu vai gostar de fazer, o que vai te fazer bem. Então, e aí eu sempre fui muito aquele cara curioso que tinha uma coisa estragada e ia pra volta, nem que seja pra estragar mais ainda, ou pra que fosse pra incomodar, nem que seja se alguém tava mexendo. E aí eu sempre tive esse viés assim de, vamos dizer, de ser engenheiro mesmo, de ver o problema, de ver o que poderia fazer, muitas vezes errando. E aí eu cheguei num ponto sempre, como todo aluno, como todo jovem, sempre tive muita dúvida o que eu faria, né? Mas sempre voltado, como sempre fui, digamos que muito bom em matemática. Quando a gente tá no ensino médio lá, o cara é iludido que o cara é bom em matemática, né? E aí vem com aquela função, vou fazer uma engenharia. Mas aí cai dentro do ramo das engenharias, quais? Tem trilhões de engenharia. Aí, como também sempre fui da parte da lavoura, assim, o morar no interior me fez sempre muito bem. Isso um pouco quando a gente é mais jovem. Não que eu seja tão adulto assim, ou tão mais velho, mas também um pouco de amadurecimento. O cara acha que morar no interior é ruim, que o cara tá um pouco atrasado comparado a jovens mais da cidade. E ainda mais hoje em dia, com a facilidade de internet, de comunicação que a gente vê que morar no interior, na realidade, é muito mais uma tranquilidade do que um atraso, né? Então, sempre foi isso. Aí acabei meio que, na hora, entrei pelo PAV, então chega o PAV na hora, vamos escrever, e agora o que eu faço? Boto engenharia agrícola, boto engenharia civil, boto outra engenharia. Na realidade, a minha escolha foi ali, nos 45 do segundo tempo, estava com a aba da matrícula aberta e eu tive que escolher um curso. Então, acabei meio que de paraquedas caindo dentro do curso de engenharia agrícola, embora gostasse muito da área, mas sempre com aquela dúvida, mas que com o passar do tempo, por já estar tecnicamente no 8º semestre,
se não fosse essa função da pandemia, vendo que era realmente o que eu gosto de fazer, tanto principalmente por causa eu sempre gostei muito de fuçar em a parte elétrica, sempre gostei muito de mexer também na parte mecânica, então foi isso, a gente vê que mesmo às vezes sem querer a gente acaba escolhendo o curso certo. É verdade, isso aí que o Chiner falou, depois do quinto semestre, assim, que tu vai te identificar com o curso. Que aí tu percebe que, mesmo sem querer, o cara escolheu o curso certo. E aí, se não escolheu, ou a muitos gente acabam... acha que escolheu certo. Ou a gente acha, exatamente. Então, eu vou falar um pouco sobre o tópico que o Samuel levantou aí, sobre o incentivo da família. Cara, meus pais também sempre foram muito tranquilos, assim, um deles era o carta branca sempre para escolher o que eu queria fazer da vida, mesmo sendo no interior. Só que, querendo ou não, meu pai sempre me incentivou a não ficar no campo, a não ficar lá fora, porque ele sempre falava, olha o trabalho que eu passo, olha, se tu quer isso pra tua vida, não fica na lavoura, vai estudar, vai tenta melhorar. E aí, ouvindo os conselhos do velho, né, acabei indo para um curso técnico junto com o médio, lá em Camaquã. Na verdade, eu queria já ir para a escola Santa Isabel, que é no interior de São Lourenço, lá, que é uma escola técnico agrícola. E aí, a minha mãe não deixou, na verdade, eu tinha 14 anos. Eu queria ir, ela não deixou, porque tinha que morar lá, né, morar na escola. E aí ela não quis. Aí, nesse tempo, logo que abriu o estudo em Camaquã, e aí tinha 3 opções de curso para fazer no IFSU. Eu queria o técnico, né? Aí acabei caindo de paraquedas em automação industrial, e aí isso me incentivou a ficar num curso de exatas. E aí, por isso, eu pensava, bom, quero fazer uma engenharia. Não, eu era horrível em química, horrível em biologia, horrível em tudo que era teórico, assim, de humanas. E aí, só o que sobrava era a área de exatas. Vou ter que ir para engenharia. Mas qual? Essa situação do Sheiner. E aí, já tenho alguma experiência, querendo ou não, assim, no lado agrícola. E aí, acabei vindo para engenharia agrícola. Na realidade, até complementando o que o Wagner estava dizendo, o cara meio entra na agrícola achando que o cara vai ser um pouco agrônomo, né? Achando que o cara vai saber um pouco de planta, que o cara vai saber um pouco como a gente mexe com os agrônomos, que a gente vai ser um pouco doutor de planta, né? Mas na realidade a gente acaba vendo que não tem nada a ver com isso. O que a gente aprende é basicamente a parte mais relacionada à hidrologia, né? Do que a planta precisaria de água, e com relação ao resto, às vezes até, principalmente às vezes dentro da família mesmo, a gente está em algumas conversas e às vezes a gente acaba fazendo perguntas, quase um teste, né? Gosto muito de testar o cara que está na faculdade, né? E aí, o que tem isso na planta? Aí eu mexo, não sou doutor de planta, não vou saber dizer isso aí. Até tem um pouco disso também, né? Quando a gente entra na agrícola, a gente achando que vai aprender um pouco mais de planta. É verdade isso aí que o Sheiner falou. Muitas vezes depara com uma situação parecida lá fora, assim, que lá a gente planta arroz e todos os vizinhos lá, amigos, todos vivem da plantação de arroz, né? Aí muitas vezes eles vêm e perguntam, assim, questão de adubação, muitas vezes, de irrigação, esse papo de agrônomo, assim, de solo. E aí, eu te ajudo a construir um silo aí, te ajudo a construir um galpão, mas não me pergunte isso aí que eu não sei nada. Muitas vezes a gente se depara com essa situação, assim. Eu até por essa situação de sofrer, é que eu tô no início do curso, tô muito cedo, mas eu tenho uma irmã que é formada em agronomia, né? E quando eu fui escolher o curso que eu queria, meu pai falou, até meu pai brincou comigo, eu não quero 2 filhos agrônomos, porque, agrônomo tem tudo que é lugar, busca outra coisa, eu já tenho uma filha e vai. Eu falei, não, tá, eu vou escolher outra coisa. E aí eu sempre gostava muito já de matemática, né? E aí, peguei e achei a engenharia agrícola, e aí eu acabei gostando e pensando. Mas meu pai sabe bem certinho, eu já expliquei pra ele, eu não sou médico de planta, eu não sei essas químicas, eu não sei nada. A minha
coisa é você construir silo ou máquina. Já sabe isso. E tem essa diferenciação, tipo, bastante gente já sabe aqui da minha família, porque, tipo, cria essa diferenciação, engenharia agrícola e agronomia. Minha irmã, e aí tanto que agora já é tranquilo, não precisa explicar tanto, assim, o porquê de o que é. Eu ia comentar que, não, e até mesmo porque quando a gente começa a andar na lavoura, assim, começa a surgir vários problemas e relacionados à agronomia e começam a achar que o cara tá estudando aquilo, né? Que o cara tá sabendo lidar diretamente com a planta, mas não, a gente sabe a estrutura para colocar a planta ali, para auxiliar ela, a estrutura para auxiliar no processo, mas no final a gente acaba, eu, pelo menos, a gente acaba querendo saber, querer ter um pezinho na agronomia, mas ao mesmo tempo a gente está levando as exatas junto da engenharia, né? Na realidade, isso que tá falando, eu ia até comentar também que, embora a agrícola seja um dos cursos da UFPEL que tem a maior carga horária, que a gente aprende um monte de coisa, no final da história eu vejo assim um pouco que, por mais que a maioria não goste, a hora que a gente vai para a parte prática, às vezes a gente vê que deveria ter mais um pouco de agronomia dentro do curso, por causa que, principalmente exatamente para esses detalhes, começa a ter uma área lá que começou a amarelar, tá? Pode ser problema de drenagem, irrigação, aí o cara vê que não é, aí o cara fica e agora, né? Se não é, basicamente, na hora que chega no campo, se não é problema de irrigação e drenagem, ferrou! Porque o que vai ser? Vamos ter que achar um agrônomo para achar o problema. E não só isso também, alguma coisa relacionada, a hora que o cara pensa em preparar uma área para... e agora essa planta vai desenvolver estrutura radicular até que profundidade, esse tipo de coisa, sabe? Que às vezes a gente já, ao meu ver, pelo menos a gente já deveria saber. Claro, a gente consegue buscar na bibliografia, legal, mas eu vejo que a gente deveria ter um pouco mais de agronomia dentro do curso, embora a maioria a gente não goste, tenha muito essa rixa, mas eu vejo que na hora do prática, assim, algumas coisas, não tudo, mas algumas coisas eu vejo que a gente deveria saber um pouquinho mais, pelo menos. Até mesmo, acredito, relacionado com um exemplo que a gente vê seguido é a sistematização no preparo de uma área, que a gente vê algo totalmente ligado na nossa prática do nosso curso, né? E aí quando a gente vai ver, tinha uma sistematização, tu tá fazendo corte a aterro de solo. Então isso daí tem uma mudança gigantesca na estrutura de um solo, de uma área, né? E o que isso daí vai interferir no sistema de uma planta? Quais são as necessidades daquela planta para essa modificação que a gente está fazendo, né? De repente ligado ao nosso curso. Então acho que isso daí é uma parte que às vezes acho que a gente teria que ter uma ligação maior também. E às vezes até não relacionado só a ter, né? Na realidade isso viria do modo de ser dado, até porque a gente deveria ver um pouco disso quando a gente vê lá em solos e tal, mas muito um pouco mais forte também, às vezes pra gente, por esse tipo de curso ser dado mais para um agrônomo, que para eles é uma coisa normal, que eles vão aprender, ou que eles acham muito fácil, por só fazer isso, tipo nós, né, que nem cálculo. Cálculo para nós acaba sendo uma bobagem, né, de tanto a gente fazer, para nós, tem que fazer um cálculo lá, tranquilo, tem que fazer, porque no começo, sei lá, uma regra de 3 seria algo impossível, o cara tá fazendo de cabeça, sem calculadora, sem papel, sem nada, né. Então é mais ou menos um pouco por isso, eu acho que a gente deveria ver esse tipo de coisa, principalmente no teu caso, mexendo na estrutura do solo, e agora o que vai acontecer? Embora teoricamente a gente vê isso, a gente acaba não vendo, né? Embora no currículo a gente tenha um pouco, a gente acaba não sabendo praticamente nada, principalmente pelo jeito que é dado, né? Eu concordo. Muito superficial, cara. Concordo com o que os guris falaram, que falta um pouco mais desse lado mais agronômico dentro da engenharia, mas a verdade seja dita, né? A gente, quando tem uma cadeira que é mais teórica, assim, a gente acaba nem se importando, assim, vai levando nas coxas, vai indo e vai do jeito que dá. O que importa é passar nos cálculos, é passar, sei lá, em resmate, em isostática, em McFlu, e as teóricas o cara vai deixando. Isso mas com certeza falta, assim, um pouco mais de incentivo até nessa área de agronômica.
que faz falta. Na realidade, um pouco a gente acaba até meio que não aprendendo, meio que não dando muita bola, principalmente para aquela história. A gente tem solo junto com cálculo B, tô certo? Eu acho que é. É logo no começo. Sim, logo no segundo semestre. Acho que é no segundo semestre. Pois é, por exemplo, ali que a gente poderia aprender esse tipo de coisa, né? A gente acaba, às vezes, por cá, tem que passar em cálculo, acaba largando o resto, até porque acaba sendo um pouco mais fácil, vamos dizer, por ser muita decoreba, a gente acaba, às vezes, decorando, a gente até meio que aprendeu, mas acabou não aprendendo. Então, é muito por isso, talvez o jeito de organizar o currículo, algumas coisas do tipo, mas que botar algumas cadeiras talvez um pouco mais para adiante, para a gente já conseguir ter essa noção de ver, isso é importante, isso não é. Justamente por isso, porque não chega em certos momentos que a gente deveria ter aprendido coisas que não aprendeu, né? Exatamente, aí, seguinte, tu falou antes um pouquinho, que a nossa grade curricular é muito grande, e como todos nós que somos do interior, provavelmente quando a gente está na faculdade a gente está estudando, né, mas chega final de semana, a gente sempre vai para casa, né, acho que a maior parte daqui, o Wagner que mora um pouco mais longe, o Eduardo, o Zanetti que mora um pouco mais longe, talvez não vá sempre, mas nem nós aqui no Sul, quando voltamos sempre, né. E aí, às vezes, tu tá em casa, como é que tu faz pra conciliar isso? Às vezes tem uma prova que tu tem que estudar, mas é chato de estudar, e aí eu já passei por isso. Ao invés de pegar o caderno e estudar em casa, tu tá no interior, tu vai na rua, tem qualquer coisa pra fazer, e aí tu te interte muito mais em fazer qualquer outra coisa do que ficar estudando, cara. Eu não sei se pra vocês é assim, ou como que é isso. A experiência que eu tenho, cara, eu não vou muito seguido assim lá pra fora, até porque não é longe, mas também não é pertinho que dá pra ir toda hora. Só que quando eu vou, até pode levar um caderno, pode levar as coisas pra estudar assim, mas tu não vai estudar, tu não vai. Porque tu tá lá, tu tá na lavoura, tu tá do ladinho ali, sempre aparece alguma coisa pra fazer, e mesmo que seja qualquer bobagem, tu encontra um conhecido, tu encontra um parente, tu encontra alguém e não estuda, não adianta. Então, se tem alguma prova, alguma coisa assim, eu já prefiro nem ir, fico estudando e deixo pra ir quando o tempo tá mais livre, assim. E principalmente agora, na pandemia, aí é sagrado, né? Tá lá fora o tempo todo, teu pai vai te botar no serviço, não adianta. Sempre tem alguma coisa pra fazer. O cara tá trancado numa sala com o computador aberto, assistindo a aula, alguém falou de lavoura no outro lado, o cara abre a porta e sai correndo porque sabe o que é que tá acontecendo. Exatamente. Eu vi muito essa dificuldade, assim, até porque, por mais, eu mesmo tenho muito problema em ter disciplina nesse tipo de caso, assim, até porque eu até comentei que eu não tinha técnico, mas eu tô agora fazendo um técnico junto com a graduação, um técnico à distância do Sul também. E eu vi já, porque eu já fazia disciplinas do técnico à distância, eu vejo que eu não tenho disciplina para estudar à distância. Então, agora esse semestre mesmo eu peguei algumas disciplinas que, ao meu ver, são pouco importantes ou não tenho ideia de usar, não que talvez não tenha importância, mas que exatamente por isso, por causa que é muito problema na hora de se concentrar, como o Zanetti falou, tu escuta qualquer coisa, tu não quer saber, tu larga e vai fazer o que tu escutou, ou pelo menos saber do que estão falando, porque tu não aguenta, assim, principalmente na frente do computador, né? Acaba sendo cansativo essa função. Algumas coisas que aconteceram durante a pandemia, que é até engraçado, agora há poucos dias tava em aula, acho que era de climato, acho que era alguma coisa assim. No período da tarde, aí quando vi, chegou uma carreta cheia de bag de ureia para descarregar. Aí, cara, tá ali, o teu pai vai olhar assim, tu tá sentado aí, tu não tá fazendo nada. Não tá fazendo nada, né? Tu tá estudando, mas não tá fazendo nada. Tu vai lá e vai ajudar, vai dar um jeito. Então, mesmo que tu não queira, mas tu acaba te envolvendo, não adianta. E qualquer movimento estranho, às vezes quem planta bastante tem essa coisa de lavoura, uma hora chega um vendedor, aí tu vai lá, às vezes tá só tu em casa porque tu tá estudando, aí vai lá, conversa, e aí quando vai passando o tempo, chega um vizinho, quer alguma coisa, né? Ou tem qualquer
lance de pedaço de terra ou qualquer, tipo, uma horta para capinar, o cara olha, pá, mas isso dá, acho que não, vou pegar uma enxada e vamos ali, que isso interte muito mais do que ficar... Esse lance de vendedor também aconteceu muito comigo, assim, nesse período de pandemia. Tu tá ali fazendo atividade, alguma coisa, e aí do nada chega um vendedor, aí tu tem que atender o cara, não adianta. E nessa época agora, principalmente, olha, quase todo dia chega alguém vendendo para falar do preço de adubo, ureia, fertilizante, qualquer coisa. Sempre chega alguém e aí tu acaba deixando de lado a tua atividade ali acadêmica e e entra o agricultor, digamos assim. Eu pelo menos tenho bastante dificuldade em conseguir manter disciplina para assistir às aulas, né? Porque, principalmente, gente, o cara... Eu peguei 6 cadeiras esse semestre, aí a gente começa... se abrir o semestre online, a gente quer fazer todas as cadeiras do semestre, quer acompanhar a lavoura junto, quer ajudar a tocar o plantio, quer fazer tudo ao mesmo tempo e chega de noite, tu tem todas as aulas para assistir, tem atividade para fazer, acumula tudo, o cara tá cansado e começa a pauleira. Eu fui tentando aliar a granja junto, de manhã batia o horário, saía do ponto, o pessoal ia para a lavoura, fechava a sala, aí surgia alguma coisa, um caminhão tem que levar uma carga de adubo, uma carga de semente para a lavoura, o que vai se fazer, aí o cara já quer saber, já quer estar metido na decisão, já quer se envolver, aí o cara começa a ficar meio perdido, assim, sem disciplina na faculdade, né? É uma dificuldade que eu tive e ainda tenho muita dificuldade nisso aí. Mas eu vou tentando alinhar e levando, né? Na realidade, é um dos problemas que a gente diz que acha que tem quando se tem uma graduação integral, né? Que a gente acha, é ruim por causa... Realmente, não que seja bom tu ter problema, principalmente financeiro, principalmente quem tem problema, família, digamos, de menos favorecida, na hora de tu precisar, às vezes, na hora de, comprar um livro. Bom, gastos do dia a dia que a gente tem, né? A gente diz, acaba se tornando um pouco complicado, e aí a gente acaba partindo um pouco para as bolsas, né? Arrumar projeto, arrumar um orientador, conseguir lá 400 pila por mês, que pelo menos consegue sustentar razoavelmente, né? Então, mas que acaba vindo, vamos dizer, pro lado bom que o Zanetti falou, que tu, pelo menos, tu tá ali, tu vai pensar em estudos 24 horas por dia, né? Pelo menos se tu fica longe de casa, né? Ou se não 24 horas, boa parte do tempo. Então é uma das coisas que, embora seja um pouco complicado, na hora que a gente pensar talvez um pouco mais do lado pedagógico, assim, embora cause cansaço psicológico, assim, mental, mas pelo menos tu consegue estar ali realmente estudando, né? Na realidade, acho que é um pouco por isso também que, embora esteja um pragueiro de cálculo, o cara, em geral, depois de tomar umas 2 ou 3 pauladas na cabeça, o cara meio que aprende a estudar e consegue, depois de um certo tempo, pelo menos, consegue meio que encarreirar, conseguir passar nas disciplinas. Geralmente se roda na primeira ou na segunda, ou uma vez, ou umas 2, em geral, e depois tu razoavelmente vai bem nos cálculos, né? Porque de tanto tomar na cabeça e só fazer aquilo, tu começa a ficar bom, né? É bem verdade isso aí que o Sheiner acabou comentando, mas eu compartilho daquela opinião do Zanetti ali, que ele falou que vê o semestre online chegando, tu quer pegar tudo que pode. Tudo que tu conseguir fazer, tu vai tentar. Eu mesmo me matriculei em 9 disciplinas. Na primeira semana eu desisti. Na primeira, assim, não consegui entregar, acho que nenhuma atividade. E aí, muito por estar envolvido lá fora, isso é época de plantio. E aí eu acabei abandonando. Eu fiz ontem trancamento de 4 disciplinas, fiquei só com 5 para conseguir dar conta, né? Eu fiquei com 4, tranquei 2. Tu tenta, tipo, literalmente abraçar o mundo, né? Porque tu quer pegar um monte de cadeira, tipo, tu quer passar na faculdade e terminar rápido, porque, tipo, essa pandemia, esse distanciamento aí da gente não poder ter aula, vai dar um atraso muito grande, aí tu quer recuperar tudo de uma vez.
E aí tu quer ajudar em casa, porque tu tá em casa, porque tu sabe que, tipo, quem tem lavoura, o pai tem lavoura, tipo, sempre precisa estar trabalhando, sempre, tipo, precisa de uma mão a mais sempre é bom em casa, e acaba que tu, no final, tu não consegue levar praticamente nada direito e fica tudo meia boca depois, aí bastante difícil. Isso foi uma coisa que eu pensei no começo, na hora que saiu ali as disciplinas que iam ser ofertadas. Uma coisa que eu pensei, o ano não vou deixar esse ano ir embora, assim, não vou perder o ano, vou fazer tudo que der. Vou dar um tempo nas coisas aqui fora, na lavoura, e vou focar só na faculdade. Que mentira, não deu nada certo que eu tinha planejado. É bem aquela função, né, que a gente estava comentando, bem aquela história. Que como eu sempre, quando surgiu essa função, já botei na minha mente, eu vou fazer 3, 4 no máximo, estourando. Eu ainda dizia pros guri, o que eu vou querer? Eu vou querer aprender ou vou querer melhor aprender e levar um tempo a mais para me formar, ou levar nas coxas, fazer de conta, o professor faz de conta que ensina na maior parte dos casos e a gente faz de conta que aprende e passa só para se formar logo. Aí vem aquela função, eu digo, não, entre já 5 anos, se tiver que ser 6, tá, por mais que tenha que ter um ano a mais, mas beleza, pelo menos vamos tentar levar do melhor jeito possível para aprender, né? Até porque a gente já tem dificuldade em geral tendo aula presencial na hora de aprender, por ser muita disciplina, tu aprende o básico do que precisa, e aí quando vê principalmente quando tu vai para a parte prática, tu diz, eu deveria ter aprendido isso, e agora, vou ter que correr atrás ou tenho que voltar a aprender, então voltar lá para aprender. Então, e a distância, para mim, pelo menos, isso não é regra, se eu falo por mim, que eu não, se eu aprendo geralmente 50% do que é ensinado, a distância é aprender 10, talvez nem isso. Então, é um pouco por isso que eu digo, não, vamos fazer pouca disciplina e vamos aprender um pouquinho mais, pelo menos, e levando, se tiver que ser 6 anos para se formar, que seja, né, porque eu preferi levar um pouco mais de tempo e tentar aprender o máximo possível. Eu dou, no meu caso, um exemplo. Parou as aulas, iniciou esse negócio de pandemia, entrei para dentro da granja. Já vinha acompanhava sempre final de semana, entrei de vez assim para dentro, né? Aí liberaram aquelas cadeiras, fiz 2 cadeiras, foi as que eu consegui pegar. E tá, beleza. Aí vai iniciar o plantio, voltou as aulas, vou sair da granja, vou pegar 6 cadeiras, fazer meu semestre e tocar a faculdade, terminar, né? Aí aconteceu no final meio que um acidente lá, faleceu um chefe de lavoura do meu avô e eu tive que agarrar um pouco mais a granja e tentar aliar tudo junto, né? Então, aí eu comecei a ver, tô me prejudicando tanto em ajudar meu avô como na faculdade. Eu não vou aprender, não tô aprendendo o que eu devo fazer, que é aprender a disciplina, que já é difícil sendo online, por causa que eu não tenho muita concentração assim. Então eu dei uma segurada em 2 cadeiras, diminuí e vou aliando, tentando alinhar junto, né? Isso é uma das grandes dificuldades que se impôs para nós aqui nessa época de pandemia, mas de forma geral, assim, nós sendo do campo, a gente já tem algum conhecimento prévio de como funciona a máquina e tudo mais, né? Que facilidades, vocês que já estão mais avançados no curso, já tiveram mais cadeiras aplicadas da área, entrar na cadeira e vir, mas isso aqui eu já sei um monte de coisa, para mim vai ser barbada, porque eu já conheço máquina, já sei como é que vai ser, não que seja barbada, né, mas que tu já tinha um prévio conhecimento do que poderia ser passado aí, com a experiência de vocês. Na realidade, eu acho que eu vejo um pouco diferente disso. Não que em muitos casos isso não seja verdade. Eu vejo muitas vezes, principalmente alguns professores que infelizmente não têm muito ou quase nada da parte prática,
vem fazendo, vamos dizer, ensinando, né? Na realidade, ensinando a teoria. E quem já conhece um pouco da prática ou já fez, sabe que aquilo se aplica a 10% dos casos, né? Ou quase nunca. Então a gente vê muito e a gente fica naquela, agora eu bato de frente, discuto e tento mostrar que tá errado ou deixo assim e deixo levar para não me incomodar, né? Mas com certeza tem algumas, principalmente na parte mais básica ali, de vai funcionar desse jeito, vai funcionar desse, sei lá, que seja um básico, tu mesmo que eu vi que tu gosta, o Samuel gosta muito da parte de máquinas, né? Que seja o básico, prender um implemento, né? Quem é de fora, se tem um trator, eu pelo menos até os 16, 17 anos nós não tínhamos trator na propriedade, que era tração animal, mas que depois começou, pelo amor de Deus, né? Talvez tenha alunos que, por ser da cidade, não sabem nem prender um implemento, né? O cara pode dar qualquer raio de implemento lá, se tiver que prender, hora que o tio começa a dar aula lá de, isso é um... Começa, né? Isso é a tal parte do trator, essa é a tal parte. Aí começa lá, né? Isso é barra de tração, isso é engate 3 pontos, isso é levante hidráulico, blá, blá, blá. Tu já não aguenta mais, né? Porque tu sabe aquilo da frente para trás, de trás para frente, sabe botar pino, tirar pino, soldar se for preciso. Então tu acaba sendo, em alguns casos, sendo bem tranquilo por isso, né? Como o Samuel tinha falado, que boas partes ajudam, assim. Porque nem aí, tipo, eu tenho conhecimento, tem trator, tá? Tem lavoura, só que a gente, tipo, a gente planta hortifruti granjeiro, essas coisas, tipo, verdura, legumes, essas coisas mais, né? Aí bateu a aula, tipo, qual era a aula da Cláudia, tipo, acho que é cultivos. A primeira semana, tipo, ela começou a falar uma, duas coisas, tipo, ali, e aí eu já sabia tudo aquilo que ela tava falando e, tipo, e o que ela ia falar que acontecia. Tipo, é uma arte que eu tenho errado, né? Mais conhecimento. Sim, os caras falam muita coisa errada, cara. Tipo, e aí tu fica, será que eu vou encontrar uma professora que, tipo, não, na prática não é assim e não vai funcionar isso, né? Lá não funciona assim, mas tudo bem. Quando eu me inscrevi, né, me matriculei na engenharia agrícola, eu pensava, vai ter muita cadeira que eu não vou precisar nem fazer, podemos dizer assim. Eu não sei de cor, nem o Scheiner de frente para trás, de trás para frente. E aí acaba que não é bem assim. Tu tem algumas cadeiras, tu tem uma noção, tu tem alguma coisa aqui, nem o Samuel falou de cultivos. Aí eu pensei, quando comecei o cultivo, agora essa aí eu não preciso fazer, eu vou só no dia da prova. Cara, ela ensina um negócio assim que é na teoria, e tu sabe que na prática é tudo virado, quase que nada a ver assim. E aí, a outra que o Scheiner estava falando ali, das partes do trator e coisa, engate 3 pontos, e aí isso aí a gente vê em máquina, aquilo ali sim, aquilo ali não tem como errar, assim, sabe tudo, né? E aí tu acaba fazendo a prova, assim, não dá nem vontade de ir pra aula, dá vontade de ir só na prova. Mas eu esperava bem mais, assim, de que eu tivesse nas cadeiras. É que, na verdade, eu passei há pouco tempo da metade do curso que a gente está vendo algumas coisas mais aplicadas a campo, assim. Porque na primeira metade não tinha quase nada, quase muito pouco. Na realidade eu vejo... Na realidade, o que eu vejo que faz diferença, que vai dar diferença é, vamos dizer, se formou, né? O aluno recém-formado. E vai trabalhar em determinada área, independente da área do curso, né? Tu sendo de fora, que é o nosso caso, de nós 4, tem muitas coisas que se pega um aluno que não tem contato com o campo, vai ter que aprender também coisas que a gente já sabe, né? Eu acho que eu vejo essa como uma boa vantagem. Como, por exemplo, voltando nas máquinas, né? O cara vai ter que, considerando a prática que a gente tem dentro do curso, que é muito ruim, né? O cara vai ter que ir lá ensinar como é que prende o implemento, e nós, pelo amor de Deus, né? Antes do cara falar que tem que prender, nós já vamos estar com o implemento preso, porque a gente sabe que vai ter que fazer aquilo, vai precisar de tal implemento, né? Então eu vejo nosso crescimento no interior como sendo essa uma das vantagens, né? Que em muitos casos, a hora que a gente ir pro vamos ver,
a gente já vai saber muita coisa exata, não de parte, talvez não de parte técnica, não de parte teórica, mas sim na hora da prática ali, a gente vai saber já muita coisa, né? Esse contato que muitos vão ter só quando for fazer o estágio lá, o estágio final, que muitos vão pegar essa experiência que a gente já tem de berço, digamos assim. E pra nós é uma bobagem, né? E tem 4 que já tá sarneando em cima de um trator, né? Muita coisa que muda, tipo, relação a nome, tipo, o jeito que se aborda e coisa, tipo, acho que é o que mais eu vejo que tem diferença, cara, tipo, que aqui no interior tu chama de ceifa, e aí tu vai lá, tipo, chega uma hora, cadê? Não pode falar ceifa, colhedora, colheitadeira, cara, talvez esse acho que é o maior abismo, tipo, que se tem de conhecimento, cara, porque tu é acostumado desde pequeno, tu não fala colhedora, colheitadeira, cara, tu não... É uma coisa que tu sabe que é uma ceifa. Uma outra vantagem também que eu vejo é principalmente se tu te forma só sabendo a parte técnica, né? A hora que tu vai ter que conversar, tu vai coordenar uma equipe, né? Tu vai, como tem muitas professoras que dizem, né? Principalmente a Gisele fala muito isso. Tu vai ter que saber falar com um cara que não fez ensino médio, tem 4ª série, mas sabe ler e escrever, né? Isso é uma realidade no interior. Então, se ele falar em ceifa, tu vai ter que saber o que é uma ceifa, né? Senão, se tu não sabe, esse tipo de coisa talvez qualquer pessoa saberia, mas tem coisas que o cara vai falar que tu precisa saber, né? Se tu não sabe, aí vem aquela história, né? Você se formou e não sabe esse tipo de coisa, né? Principalmente esse abismo que tu falou. A gente diminui um pouco desse abismo exatamente por isso, né? Pra gente ter esse conhecimento prévio já do interior, né? A gente já, na realidade, nós fizemos, eu acho que um caminho oposto, né? A gente sai do interior, que fala tudo errado, né? Entre aspas. Digamos, viemos da parte de baixo do abismo e vamos para cima. E quem acaba aprendendo na faculdade vem de cima, e a hora que vai ir para campo, vai exercer a função, vai ter que cair lá embaixo do abismo para conseguir aprender algumas coisas, né? Ou conseguir ter uma conversa legal com qualquer tipo de pessoa. Eu vejo bastante também essa diferença de nomenclatura, assim. Isso é uma coisa que me marcou bastante quando eu fiz o processo seletivo do PET. Eu tava na apresentação lá e eu sabia, né? Pô, não vou falar safe. Vou falar safe, os caras não vão saber o que é, não sei, vou passar. Aí eu falei em colheitadeira. Pô, terminei a apresentação, a primeira coisa que falaram, o termo não é colheitadeira, é colhedora. Colheitadeira é... Nem sei o que eles falaram lá que era, eu tava falando a apresentação toda errada. Outra coisa que eu falava era plantadeira. Na verdade é semeador, o termo certo. Depende, né? Se tiver colocando no solo muda e talvez possa ser plantadeira, né? Exatamente. Tá botando semente é semeadora. E aí, várias vezes agora eu tô muito em casa, né? E aí tem reunião, e tem palestra do PET e coisa, e aí eu tenho que falar mais nesses termos técnicos, assim, com o pessoal, e aí o meu pai me cuidando de canto de olho, assim, o que esse guri tá falando, sabe? Que bicho é esse, Sword? Que isso aí? Essas besteiras aí, cara. Falando aí pros caras. E uma coisa que eu vejo assim, eu acho que depois que a gente... Não sei que eu ainda não me formei. Eu acho que depois que a gente se formar, uma coisa que é as tomadas de decisões que a gente tem que tomar, né? Porque indiferente da área que a gente vai buscar, ligada à agricultura ou um pouquinho mais distante, mas sempre os processos vão estar vinculados, né, à agricultura, são as tomadas de decisões. Porque eu acho que é de grande importância a gente tentar sempre buscar um acompanhamento prático junto com a faculdade para a gente já ir conhecendo o meio, para quando a gente chegar naquela tomada de decisão, a gente já ter mais ou menos uma experiência para ser firme naquela tomada. Porque vai chegar lá, a gente vai ter que definir de repente, a utilização de algum implemento, de alguma máquina, mas a gente já vai ter visto, além da teoria, a gente já vai ter acompanhado a prática, visto o que vai acarretar aquilo ali. Então, acho que a gente está sempre tentando acompanhar o lado prático, é de extrema importância, né? Faculdade para tomada de decisão no futuro.
E essa, tipo, nomenclatura que a gente também já traz, uma coisa que eu lembrei agora, é que, tipo, se quando o dia a gente for, tipo, no estágio, alguma coisa, entrar em contato, tipo, com o agricultor, que nem o Shane falou antes, tipo, que a gente vai ter esse contato com o pessoal que é da lavoura, que, tipo, não sabe o que é isso, tipo, não sabe os termos técnicos, certo? A gente já tem esse conhecimento, a gente sabe chegar nesses caras e falar com muita mais tranquilidade. E não só, tipo, falar, desenvolver, porque se a gente chegar falando desses termos técnicos, os caras vão falar, não sei o que é isso, eu não quero isso, e aqui, para mim, tu tá falando bobagem. E tu tendo esse conhecimento e com essa tomada de decisão que o Eduardo também falou, a gente já é mais maduro que os caras que estão entrando, porque o nosso conhecimento já vem de berço mesmo. Eu acho também assim que às vezes eu acho que a gente começa a estudar uma coisa e a gente acha que já domina, né? Aí quando chega no campo, pô, o cara faz aquilo ali a vida inteira e a gente tá achando que tá dominando, sabe? Então a gente para, escuta e aprende muito mais às vezes com ele do que às vezes a gente pega assim uma aula e a gente tá com a teoria na mão. Mas quando o cara chega no campo, ele vai nos ensinar a prática, porque o cara já faz aquilo a vida inteira. Então acho que a gente tem que saber aproveitar todo tipo de formação que a gente tem. Bem legal. Eu vejo bastante isso também. Pode falar, Chico. Vai lá. Eu vejo bastante isso que o Zanetti falou, de aprender bastante com a prática, assim. Que muitas vezes tu acaba aprendendo alguma coisa na faculdade, eu aprendo uma coisa numa cadeira ali, ou uma palestra, que seja, eu vou falar com o velho, né, provocar o pai. Isso aí tu tá fazendo errado, não sei o quê. E aí ele vem e me enche de explicação lá, que na prática não sei o quê, e no fim das contas ele sempre tá certo, não adianta. Então, por mais conhecimento que tu adquire durante o curso, a experiência sempre vai estar um passo à frente, digamos assim. É bem isso aí também, é um encontro que vocês falaram. Legal a parte do Zanetti falou, e é bem verdade, assim, é ter não, como disse, não tô formado, né, mas eu e o Wagner, por estar um pouco à frente de vocês dois, de na hora de se formar, ter a humildade, né, de conversar com um cara lá que mal sabe, vamos dizer, falar tudo errado, mas que naquilo que ele faz, ele em boa parte vai saber muito mais do que tu, e tu ter a humildade de aceitar aquele conhecimento dele, né? E aí vira aquela história do que o Wagner falou, o pai dele tá sempre certo, talvez não sempre, né? Mas conseguir parar para pensar o que realmente o cara tá certo e o que o cara tá errado, ter pulso firme em dizer, isso aqui não quero que tu faça assim, mas o resto, tá legal, tu tem razão, entendeu? E tem um pouco dessa humildade também de quando tu ir fazer o gerenciamento de pessoas, né, que é uma coisa muito difícil dentro do nosso curso, do curso que eu vejo, assim, que a gente tem muita dificuldade em tratar com pessoas. Eu mesmo tenho muita dificuldade, por exemplo, não tenho paciência, não sou uma pessoa muito pacienciosa, assim. Então, principalmente a hora que vai trabalhar com 2, 3, beleza, mas aí tu vai gerir vai gerir 20, 30, 50, 100 pessoas, tu vai ser responsável. Então, tem um pouco dessa humildade também de parar para ver o que o cara que não sabe nada, entre aspas, o que desse não sabe nada dele dá para aproveitar, que é muita coisa, como o Wagner estava falando. Quando eu falei ele sempre certo, não quis dizer que ele estava totalmente certo. Entendi. Muitas vezes tem um meio termo aí. Ele sabe, muitas vezes também acontece que ele aprendeu a fazer daquele jeito, e aí ele vai seguir fazendo sempre assim, até alguém vir e mostrar para ele que tem um jeito melhor de fazer. E aí eu acho que esse é o nosso papel, né? E vem aquele ditado popular, né? O santo de casa não faz milagre. Tu vai falar 500 vezes e não vai dar bola. Vai vir um cara de fora, vai falar, ele vai seguir fazendo. Tem tudo isso também, né? Que é uma das grandes dificuldades que eu vejo por ter um irmão agrônomo e um outro irmão engenheiro agrícola formado na Unisc, em Santa Cruz do Sul. E é aquela história, santo de casa não faz milagre. A gente fala, não dá bola. Aí vem qualquer igual de fora, isso não pode ser assim. Fala a mesma coisa que o cara, beleza, tá tudo certo. Então vamos fazer que nem o cara disse.
Aí, tipo, isso aqui já tá entrando, tipo, pro meio que eu queria conversar com vocês, tipo, depois que a gente se formar, tipo, a gente vai voltar para casa e difundir todo esse nosso conhecimento para quem a gente tem, tipo, ou qual é a pretensão de vocês, tipo, todo esse conhecimento adquirido da faculdade que a gente tem, a gente vai pegar isso, vai transmitir para fora, ou a gente vai, tipo, de vocês, assim, vocês vão difundir em casa, trabalhar com isso em casa? Qual é a busca de vocês? Vão ter essa sucessão familiar mesmo, tipo, que tem muito pouco agora, mas... Não sei se os guri querem falar primeiro aí, posso falar? Vai lá. Bom, eu sou o terceiro filho, assim, do meu pai, eu sou a rapa do tacho, como dizem. Sou o filho mais novo e eu fui o único, assim, que em nenhum momento da vida eu me dediquei exclusivamente para o campo, para a lavoura. Sempre tive o estudo em primeira opção, assim, e a lavoura ficava um pouco, assim, de lado, assim. A primeira opção sempre foi o estudo por causa do incentivo do meu pai. Meus outros dois irmãos já foi diferente, os dois chegaram a trabalhar com ele. Hoje não mais, mas... assim, quando meu pai parar de plantar, assim, lá, acredito que nenhum de nós vai seguir, assim, tocando na lavoura. Muito pelo incentivo dele. Eu volto a falar, desde pequeno eu vi ele falando que não quer isso pra mim, que é muito trabalho, que não compensa. E a gente sabe que não é bem verdade, que não compensa, mas que ele não quer pra gente o trabalho que ele passou. E aí, por isso, depois que eu me formar, eu não pretendo ir para lá tocar a lavoura, assim. Pretendo me profissionalizar, entrar numa grande empresa, alguma coisa do tipo. Não estou bem decidido ainda do que eu quero fazer depois de me formar, se vou me especializar, ou se vou ir para o mercado de trabalho. Mas eu tenho em mente, sim, que voltar para onde eu estava antes de entrar na faculdade, isso eu não tenho em mente. Na realidade, também um pouco disso eu também vivi na infância, como disse o Wagner, de não realmente dizer, não quero pra ti, mas principalmente na hora de incentivar, estuda, não deixa de estudar. Por mais que tu tenha, até porque eu tenho 2 irmãos mais velhos e 2 irmãos mais novos. Então eu sou o do meio, né? Eu sou o que meus 2 irmãos mais velhos também fizeram médio, fizeram técnico. Aí futuramente, já quando eu já era um pouco maior, vieram a fazer graduação os 2. E antes disso trabalhavam. Então, mas sim, muito por incentivo dos meus pais de estudar exatamente como diz o Wagner, principalmente pela parte do trabalho que o agricultor em geral passa, né? Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, muito dependendo do que se faz, né? Vai pro lado dos guri que é arroz, trabalho braçal, hoje em dia eu diria quase nada, mas já vai pro lado do Samuel, e também que é uma realidade da minha família, da parte dos hortifrutis, da olericultura em geral. O serviço braçal é muito grande, né? Porque não se tem equipamento para o pequeno, o que tem é muito caro, é muita tecnologia, em muitos dos casos que não compensa para um pequeno produtor. Então, que já é um pouco diferente do caso do Wagner e do Zanetti, que são, vamos dizer, que trabalham em geral com bastante área, né? Então, a princípio, tu tem todas as máquinas que tu precisa para fazer quase tudo, então o serviço braçal é muito pouco. Então, muito por isso, de ter um pouco desse não incentivo de ficar no campo, né? De dizer, olha, acho melhor não. Mas é aquela história, o cara tô no princípio no 8º semestre, um pouco sem saber ao certo o que vai fazer. Eu tenho muita vontade em trabalhar um pouco com isso, mas talvez não tão, um pouco mais concentrado, ou trabalhar com alguma coisa relacionada à estufa, alguma coisa minha, mas também talvez, quando vê o cara se forma, consegue um serviço legal dentro de uma empresa
E aí tu acaba, principalmente por termos financeiros, de ter aquela segurança que todo mês, a princípio sem investimentos, tu vai ter uma renda X. Então, um pouco disso. Eu tenho vontade de fazer alguma coisa ligada à agricultura por conta própria, mas também tem aquele risco. E aí um pouco também disso, aí vem a política, né? Do governo incentivar ou não a permanência do jovem no campo, né? E aí eu vejo isso como um problema histórico do Brasil, de um pouco por isso dos pais dizer que não pagam a pena, né? Um pouco por falta de política de preço, um pouco por falta de política de financiamento, ou até de fazer o que... Não que eu ache os Estados Unidos é um modelo de país, longe disso, mas muito por a parte, eu te dou, tu compra uma máquina e tu paga 30%, o resto do Estado paga, entendeu? Um pouco disso, mas aí alguns problemas políticos que se tem no Brasil que para poder ter uma geração de jovens que venham a ficar no campo, que boa parte dela venha a ficar no campo, eu vejo que teria que ter alguma coisa relacionada a isso, em ter um pouco mais desse incentivo assim, para o jovem querer realmente ficar no campo, por mais que o aluno, a pessoa que vai querer ficar no campo é porque tu fez um curso ligado, tu vai querer tocar alguma coisa para ti, ou se tu tem uma estrutura boa da família, tu vai querer tocar aquilo, mas em ver que um jovem vai começar alguma coisa do zero é muito difícil hoje, né? Então eu vejo um pouco assim, um pouco de vontade, mas também ao mesmo tempo um pouco de medo de ficar no interior, muito por causa da função de como vocês falaram, de ter aquela história. Bom, se os pais fazem talvez 40, 50, dependendo da idade dos pais, e trabalham no interior e te dizer, eu acho que melhor não, o cara tem que também levar isso um pouco em consideração, né? No meu caso, eu sempre fui incentivado a estudar, me formar e voltar para aplicar o que eu aprendi na família, né? No trabalho da família, né? Sempre foi, tu vai para Pelotas, vai estudar, vai te formar, formou, volta. Indiferente, se tu escolher outro curso, tudo bem. O curso que escolher, a decisão é minha, mas sempre incentivado a voltar, né? É aquela, tá decidido a escolher o que tu quer, tu não é obrigado, mas aqui, a gente tá aqui para te acolher e tu aplicar o curso que tu... Como escolhi engenharia agrícola, então sempre, desde que entrei no curso, a ideia é eu me formar e voltar para aplicar o que eu aprendi dentro do negócio da família, né? Então sempre fiquei bem focado nisso e desde que entrei no curso para voltar. Retomando o que o Scheiner falou, isso da agricultura familiar, sim, e às vezes, até tu tá trabalhando em casa, tu pensa, podia fazer uma máquina voltada para isso, para me ajudar a estar aqui, né, eu tô estudando alguma coisa parecida, às vezes pode ser, situações que a gente se coloca no nosso trabalho, o cara pensa, isso aqui seria legal fazer, será que alguém já não fez, hein? E muita coisa que a gente, que é a nossa vivência. E outra coisa, muito grande que até que meu pai disse assim, né, tu tá estudando, mas o futuro é teu, né? Tu pode pegar e sair, voar o mundo afora, mas, o de tu ter uma propriedade rural é um lugar onde é que, assim, não consegui emprego no que eu queria, não consegui tudo, eu tenho ainda uma válvula de escape, eu posso voltar para o interior e seguir tudo que meu pai fazia, tudo que minha família faz, porque tem gente que não tem essa mesma oportunidade que a gente tem, de a gente, em último caso, poder aplicar o que a gente aprendeu em casa mesmo. Isso é algo que acho que só nós aqui, que temos propriedade rural, tem essa chance e essa válvula de escape, vamos dizer que é uma última opção, mas uma última opção muito boa até ainda, tá? Eu vejo que as nossas escolhas, assim, que depois de formados, se diversificam muito pelo fato o Scheiner até comentou um pouco disso, da área plantada.
Tipo, eu vejo que eu tô no meio termo, assim, entre os guris, o Samuel, o Scheiner e o Zanetti. Porque os guris, eles trabalham com hortifruti, assim, como eles falaram, e aí o trabalho é muito braçal, muito... É bem mais complicado, digamos assim, é bem mais trabalhoso. E aí... E no meu caso, cara, já no caso do Zanetti, é uma granja mais estruturada, assim, até onde eu sei, não sei se estou falando bobagem, mas eu vejo que é mais estruturado. E aí, do que no meu caso, que tudo que vai acontecer tem que passar, assim, pelo meu pai. Ele que fala assim, hoje nós vamos começar a preparar o solo. Ele vai lá, pega um trator, o funcionário vai lá, pega outro e eles fazem tudo. Aí, bom, agora tá na época de semear. Ele vai lá, pega o trator e semeia. E aí, por isso, pelo trabalho que ele passa, assim, eu vejo que ele me influenciou a não ter esse mesmo trabalho. Acho que isso que justifica um pouco da minha escolha de não voltar, de não querer para mim esse meio... Não que eu não quero para mim, o que eu quero dizer é que eu não quero trabalhar diretamente, o meu sustento depender diretamente da agricultura, mas eu quero trabalhar para a agricultura e não com. Acho que eu consegui me expressar um pouquinho melhor. Até fazendo uma brincadeira com relação ao que o Samuel estava falando em ser a válvula de escape, né? Tem aquela função, né, que o engenheiro, depois de formado, vai trabalhar de Uber, né? Seria a válvula de escape para o pessoal da cidade. E nossa válvula de escape, em vez de ser Uber, seria voltar para trabalhar no campo. Mais ou menos seria essa brincadeira que a gente poderia fazer. É mais ou menos isso mesmo, cara. Mas bom, guris, a gente conversou muito. Eu, não sei se vocês querem comentar mais algo sobre o tema que nós estávamos falando, ou senão eu vou pro end do nosso petinho. Vai lá. Turminho tá legal. Então, guris, Eduardo, Scheiner e Wagner, eu quero, em nome do Pet, e agradecer a presença de vocês, por ter cedido o tempo de vocês e prestar e compartilhar um pouco da experiência de vocês, né, nesse nosso projeto que é o Petinho, onde é que a gente é um podcast e literalmente isso. Eu quero agradecer a presença de vocês, vai ser muito bom, o pessoal que vai escutar vai curtir muito. Acho que é isso, cara. Acrescentando um pouquinho no que o Samuel falou ali, cara, no que vocês precisarem do PET, assim, qualquer auxílio, qualquer coisa, o PET vai estar sempre de portas abertas para quem tiver para qualquer tipo de situação, assim, seja para auxiliar em alguma decisão na faculdade, ou seja para ir lá jogar truco pra gente, qualquer coisa. Com relação a mim, eu agradeço a oportunidade de, digamos que, partilhar um pouco do conhecimento que a gente tem, né? Isso é conhecimento quando a gente compartilha, então eu agradeço por poder ter trazido a minha experiência enquanto jovem, filho de pequenos produtores, pequeno agricultor. Então, eu agradeço a oportunidade de ter participado junto ao PET. E era isso. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui, trocando uma ideia com vocês e trocando alguma experiência que cada um tem uma experiência a um lado, a um lugar, trocando ideia do curso. Obrigado. A gente que agradece e aí um abraço a todo mundo e o Petinho de hoje era isso, gurizada. E pessoal, sigam a gente nas redes sociais, o Instagram Pet Agrícola FEPEL, temos canal no YouTube e Facebook, Twitter, só pesquisar Pet Agrícola FEPEL, nós estamos em todas as plataformas e redes sociais. Um abraço e até mais.